Oi, bom dia. Eu vou fazer aqui o trabalho do Manuel de Barros junto com o Theo. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre a bibliografia e a vida pessoal dele. Ele nasceu em 1916 e faleceu em 2014. Ele foi um dos principais poetas contemporâneos. Ele foi autor de versos nos quais elementos regionais se conjugavam. E as considerações existenciais e uma espécie de surrealismo pantaneiro era bem característico nas suas obras. A carreira literária dele começou em 1937, onde ele publicou seu primeiro livro de poesias, Poemas Concebidos Sem Pecados. Bom, falando um pouquinho da vida pessoal dele, em 1947, Manuel de Barros casou-se com Estela de Barros e juntos tiveram três filhos, Pedro, João e Marta. Em 2008, o João faleceu em um acidente de avião. Em 2013, Pedro foi vítima de um AVC e não sobreviveu. E, por fim, a sua morte foi em 2014, no dia 13 de novembro. Em seus últimos anos de vida, ele passou a residir na região central de Campo Grande. E aos 97 anos de idade, ele realizou uma cirurgia de desobstrução do intestino, mas ele não resistiu. Manuel de Barros faleceu de falência múltipla dos órgãos, como eu já falei em Campo Grande. Sua mulher, Estela de Barros, faleceu em 18 de dezembro de 2020, de causas naturais, aos 99 anos. E aqui eu vou falar uma frase de um livro bem famoso dele. Senhor, ajudai-nos a construir a nossa casa. E outra frase: quando as aves falam com as pedras e as rãs com as águas, é de poesia que estou falando. Bom, sua obra mais importante, sendo ela a mais famosa, é o livro Sob Nada, lançado em 1996. É um dos trabalhos mais importantes de Manuel de Barros. O título veio da frase de Gustave Flaubert, que diz: Sempre desejei escrever um livro sobre nada. E esta frase caiu imediatamente no gosto do público e é até hoje um dos seus livros mais conhecidos. Dividido em quatro partes, traz poemas curtos em que desconstrói a linguagem para reorganizar um mundo singular, em que expressa de forma contundente a sua adesão a tudo que não tem importância, é solitário ou vazio. Como ele mesmo explica ao leitor, o nada do meu livro é nada mesmo. Tudo que Manuel apresenta como nada representa o que é aparentemente inútil. A exaltação das inutilidades é visível ao longo da obra, em detrimento do que é tido como indispensável, como pode ser notado na seguinte poesia. A ciência pode classificar e nomear os órgãos de um sabiá, mas não pode medir seus encantos. A ciência não pode calcular quantos cavalos de força existem nos encantos de um sabiá. Quem acumula muita informação perde o condão de adivinhar, divinare. Os sabiás divinam. No livro O Romance Morreu, Rubem Fonseca afirma: poesia não precisa ser entendida, basta deixar o leitor perturbado e ou emocionado. Se Rubem está realmente correto, Manuel de Barros utiliza as palavras de maneira perfeita. Com seus brinquedos fabricados com palavras, infantiliza os leitores, sem precisar pingar água em seus corações. Já falando das partes da curiosidades do poeta, podemos destacar o apelido que foi lhe concedido, como o poeta das infâncias, por conta da sua visão e de como se fosse uma criança com um olhar puro e ingênuo para as coisas mais simples da vida. Sua maior inspiração era a natureza, principalmente o Pantanal, onde ele afirmava: "O Pantanal é minha poesia." Manuel de Barros foi merecedor de diversos prêmios com suas obras ao longo de toda a sua vida, sendo eles o Prêmio Orlando de Dantas, Prêmio Nacional de Poesias, Prêmio da Fundação Cultural do Distrito Federal, Prêmio Jabuti de Literatura, Prêmio Jacaré da Prata da Secretaria da Cultura de Mato Grosso do Sul, Prêmio Nacional da Literatura do Ministério da Cultura, Prêmio Academia Brasileira de Letras e Prêmio Jabuti de Literatura. Além de ser poeta, Manuel de Barros já fez faculdade de Direito no Rio de Janeiro, onde foi membro do Partido Comunista e depois se tornou fazendeiro no Pantanal, após herdar uma fazenda de seu pai.